Oi, meu nome é Matheus Gonçalves e no vídeo de hoje eu vou explicar um pouco sobre o meu trabalho, que é a história por trás de um pão, o pão PRP. Bem, o pão PRP foi criado em 1936 e o contexto da sua criação é bem conturbado. Nessa época, o estado de São Paulo tinha dois partidos principais, o PRP, Partido Republicano Paulista, que era um partido mais tradicional, foi criado em 1873 durante a Conferência de Itu, que foi um dos primeiros movimentos republicanos modernos do Brasil, e o PC, que era o Partido Constitucionalista e foi criado em 1934, sendo uma dissidência do PRP. E levou nomes importantes do PRP. Bem, desde a criação do PC, os dois partidos eles brigaram muito e trocavam muitas farpas. O PRP acusava o PC de ser amigo do ditador, se referindo ao presidente em exercício Getúlio Vargas, enquanto o PC acusava o PRP de ser saudosista ao passado, focando apenas nos ideais da República do Café com Leite e da Revolução de 1932. Todo esse cenário de rivalidade causou uma polarização política entre os habitantes de São Paulo, que ficavam ou do lado de um partido ou de outro. E isso não fugiu de Joanópolis, que também teve um cenário muito polarizado. E nesse contexto, um padeiro chamado Paulo Meira, em 1936, criou um pão em formato de X e com ervas em sua massa e o batizou com as iniciais do seu partido, o PRP. A gente tem que entender que ele não tinha o objetivo apenas de homenagear o partido dele, mas também de fazer uma espécie de provocação aos partidários do PC, pois para ele seria ofensivo você chegar em uma padaria e ter um pão com o nome do rival. Assim a gente percebe que o pão PRP ele era muito carregado do contexto histórico de sua época. E assim ele tem grande importância cultural. Bem, nosso trabalho ele vem com o seguinte problema. Como solucionar o problema da falta de reconhecimento da cultura local entre os jovens e através do pão PRP e como torná-lo um atrativo turístico. Isso acontece porque a cultura local se perdeu muito entre os joanopolenses e grande parte da juventude não conhece a história do pão PRP. Além disso, o pão PRP tem grande potencial como atrativo turístico, só que isso não é muito bem explorado. Nesse sentido, para tentar resolver esses problemas, nosso trabalho consiste em algumas etapas, como, por exemplo, a apresentação em eventos culturais e feiras científicas e a criação de um site sobre Joanópolis. Nos dois, a ideia é, através da história do pão PRP, que é o alimento cotidiano dos joanopolenses, criar essa curiosidade de conhecer sua cultura e sua história. E, além disso, o site também serve como atrativo para os turistas que estão buscando algum roteiro mais histórico e cultural. Na parte de turismo, o nosso trabalho ele visa, juntamente com a secretária de Turismo de Joanópolis, propor a indicação geográfica do pão PRP, visto que a indicação geográfica é muito importante para a economia local e o pão PRP atende os critérios exigidos como originalidade e bagagem cultural e histórica. Além disso, nessa reunião com a secretária de Turismo, pretende-se criar um novo roteiro turístico que englobe todos os locais relacionados diretamente ou indiretamente ao pão PRP. Em cada local, colocar um QR Code, onde o turista poderá acessar e encontrar informações sobre a relação de cada local com a história do pão PRP. E divulgar muito esse roteiro, pois um roteiro bem estruturado é fundamental na hora de criar uma indicação geográfica.